Queria que você abrisse a Bíblia no Salmo 33, por favor. Hoje nós estamos 7 de setembro, um dia comemorativo para a nossa nação. Eu quero ler esse texto, mas não vou me ater apenas a ele. Glória a Deus. Salmo 33, por gentileza. Salmo 33. Para nossa meditação. Bendito seja o nome de Jesus. Salmo 33. Deus abençoe os irmãos de casa, da live. E Deus vos abençoe e compartilha. Chama a família para aprender da palavra de Deus conosco. Quem achou a palavra de Deus diz amém. Que diz assim a palavra de Deus. Verso 12. Bem-aventurado é a nação cujo Deus é o Senhor, e o povo que ele escolheu para a sua herança. Bem-aventurada é a nação cujo Deus é o Senhor, e o povo que ele escolheu para a sua herança. Amém? Diga comigo, Senhor Jesus, fala comigo nesta noite. Amém. Se assenta, por favor, e aplaudem e exalta a Jesus. Nós, olhando para a Bíblia, nós vemos esse salmo, o salmista escrevendo esse salmo e ele dizendo que bem-aventurada é a nação cujo Deus é o Senhor. Hoje comemoramos a independência da nossa pátria. O ápice das comemorações do dia 7 de setembro, nós comemoramos os 200 anos da independência política. Quando nós olhamos, vemos o relato em 1822, a tensão da metrópole de Portugal, a sua importante colônia Brasil. Ele chegou ao limite das decisões e quando ele anula o imediato da Assembleia convocada por Dom Pedro, nós vemos que ele determina de imediato o retorno a Portugal. Nós vemos que eles levaram o príncipe Dom Pedro à margem do rio Ipiranga. Então, ele proclama a frase independência ou morte. Quando nós vemos esta verdade, esta frase de independência para o príncipe que meses depois ele foi declarado imperador do Brasil. Quando nós vemos que a política da sua ex-colônia de Portugal, nós vemos que ele exige 2 milhões de libras para que foram obtidos de empréstimo na Inglaterra. Nós vemos que ele se submete a uma nova nação e a sua independência. A independência do Brasil se torna
na data de 7 de setembro de 1822. Dom Pedro, ele declara a independência do Brasil. Quando nós percebemos esta sublime verdade, nós entendemos que a independência é uma aspiração do homem. O homem, ele tem a sua inspiração de independência. E é o símbolo de sucesso, de êxito, de poder, de glória, de superação dos seus limites. Então aqui nós percebemos que quando declaramos independência, nós estamos tendo um símbolo de sucesso. Houve sucesso na independência. Houve êxito na independência. Houve poder na independência. Houve glória na independência. E houve também superação dos seus limites. Quando nós percebemos esta verdade também, nos surgem algumas perguntas. E essas perguntas devem ser refletidas a cada um de nós. Será que toda independência é necessariamente benéfica? Será que toda independência ela traz algum benefício para nós? Sempre a independência sempre traz consigo melhoria? É uma pergunta. Sempre promove aqueles que alcançou a independência? A resposta para cada um de nós que queremos independência, a resposta é não. Nem toda independência ela traz consigo benefício. Nem toda independência traz melhoria. Nem toda independência promove aqueles que alcançou a sua independência. Quando nós percebemos esta verdade, no livro de Gênesis, capítulo 3, nós podemos ver a rebelião desembocada pelo homem. Na rebelião de Adão, nós percebemos que, por sugestão de Satanás, ele ordena ao homem que comesse do fruto do conhecimento do bem e do mal. O homem declara a sua independência no Éden, quando o homem ele decide comer do fruto da ciência do bem e do mal. Adão está declarando a sua independência de Deus. Quando nós percebemos esta verdade, o homem foi criado por Deus, a sua imagem e sua semelhança. Em Gênesis 1, capítulo 1, verso 27. O homem foi criado à imagem e semelhança de Deus. Percebemos que o homem foi abençoado por Deus. Em Gênesis 1, 28. Ele recebeu como lar o jardim. Percebe que quando o homem declara a sua independência, ele perde o direito do jardim, porque Deus lhe tira do jardim. Enquanto ele não declara a sua independência, ele estava no jardim. Mas após o momento da queda do homem, ele teve que sair do jardim. Nem toda independência ela traz benefício para a nossa vida. A independência de Adão e Eva não trouxe benefício para a sua vida. Independência ou morte foi a frase de Dom Pedro II. Sangue foram derramados, pessoas morreram por causa da independência. Independência ou morte? O que nós escolhemos? Independência ou morte? Adão preferiu a independência de Deus. Muitas pessoas têm declarado independência. Aleluia, glória a Deus. Quando nós olhamos para a Bíblia, Adão, ele perde o direito do jardim. Ele perde o direito de moradia no jardim. Percebe que Deus havia abençoado Adão. Prefere que Adão era a imagem e a semelhança de Deus. Percebe que Adão, ele, aleluia,
todas as suas necessidades foram graciosas e abundantes diante do Senhor. Percebe que elas foram supridas, todas as necessidades de Adão. Capítulo 1, capítulo 2, 18 ao 25. Percebe que Adão não tinha falta de nada, até ele declarar a sua independência. Tudo provinha de Deus. Adão não tinha falta de nada, Adão era um homem perfeito. Até então, ele decidia a sua independência. Percebe que quando nós olhamos, nós vemos que Adão, ele tinha profunda e especial comunhão com o seu Criador. Ele devia a total obediência ao seu Criador. Ele devia respeitar os limites que lhe foram impostos em Gênesis 1, 15 ao 17. De todas as árvores do jardim podeis comer, porém a árvore do conhecimento do bem e do mal não toca, não come. De todas você pode. Percebe que havia um limite. Deus havia declarado obediência a Adão. Não toca, não come, não chegues. Mas ele quis a independência. E nem toda independência é benéfica. Nem toda independência é benéfica. Olha para cá. Adão deveria respeitar os limites que lhe foram impostos. O homem foi criado por Deus como a alma racial imortal. Foi dotado de quê? De inteligência, de retidão, de santidade, de liberdade. Glória a Deus. Ele possuía todas as condições, aleluia, cumprir a lei de Deus escrita em seu coração, para obedecer ao preceito não comer do fruto da árvore da ciência do bem e do mal. Só que quando Adão, ele declara a sua independência, quando Adão não respeita o limite, o homem foi criado alma racional, imortal. Quando nós percebemos esta verdade, nós olhando para esta verdade, nós percebemos que ele foi dotado de inteligência. O diabo olha para Adão e disse: Deus, não foi isso que Deus falou. Deus havia dito: não come, porque se comer vocês morrem. Só que Adão optou pela vida. Ele olha e disse: não vai morrer. O diabo. Adão disse: já que não morre, eu toco. Dona Eva toca, come e não morre. Então Adão disse: já que ela não morreu, eu também vou comer. A lei estava no coração de Adão. A lei não havia sido escrita em letras de fogo e nem nas nuvens. A lei estava escrita no seu coração. Obedecer à ordem de Deus. A lei estava no seu coração. Ele estava dotado, aleluia, de inteligência, de retidão, de santidade e de liberdade. Ele tinha liberdade para comer de todas as árvores. Mas uma Deus disse: essa não. O que mais Adão queria? Inteligência ele tinha. Retidão ele tinha. Santidade ele tinha. Liberdade ele tinha. O que mais Adão queria, gente? Ele não se sentia livre. Ele quer liberdade. Ele tem a liberdade, mas não vê. Come de todo
quantas árvores tinha no jardim? Quantas árvores ele podia desfrutar? Mas Deus não exigiu muito. Deus disse só uma, não come dela. Deus te dá muito mais do que ele tira. Ele disse, não toca nela, que ela é minha. Você já percebeu que as pessoas gostam daquilo que é de Deus? Deus dá mais para elas e elas querem aquilo que é de Deus. Elas querem se declarar independentes. Eu não preciso de Deus. Eu não preciso da igreja. Eu não preciso de pastor. Adão se sente independente e toca naquilo que Deus havia dito, não toca. As condições para cumprir a lei de Deus estavam escritas em seu coração e para obedecer ao preceito de não comer do fruto da árvore da ciência do bem e do mal. E é aí que Adão peca. Apesar de todos os benefícios recebidos, o homem desejou mais. Quantos benefícios temos recebido? E sempre desejamos mais. Quantos benefícios nós já ganhamos? Mas o homem sempre deseja mais. Ele aspirou ser igual a Deus. Gênesis 3, 4 ao 6. Eu queria que você lesse. Então a serpente disse à mulher, certamente não morrereis. Porque Deus sabe que no dia em que comerdes, se abrirão os vossos olhos e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. Olha para mim. Adão era semelhante a Deus. Ele era a imagem e semelhança de Deus. Só que ele quer mais. Porque a serpente lhe faz uma proposta. Verso 5, parte B. E se abrirão os vossos olhos e sereis como Deus. A proposta de Deus parece que não tem nada a ver para Adão e Eva. A proposta do diabo parece ser melhor do que a proposta de Deus. As pessoas não querem a proposta de Deus. Elas querem independência. Elas não querem estar regidas debaixo de uma lei. E há uma lei nos nossos corações. Amar a Deus acima de todas as coisas. Há uma lei estabelecida por Deus para nós. Obediência quero e não sacrifício. Adão, ele tem a lei, mas ele não obedece essa lei, porque a proposta do diabo parece ser melhor.
A proposta do diabo é bacana, porque os meus olhos ainda não foram abertos. Eu tenho que comer para os meus olhos se abrirem. Será que Deus havia feito os olhos de Adão fechados? Ele não precisava olhar no espelho, porque a sua vida era um espelho. O homem reivindicou a sua independência. Ele rompeu o pacto estabelecido pelo Senhor. Ele desejou estabelecer o seu futuro e decidir de forma autônoma os seus próprios passos. Eu dito as regras. Eu digo aonde chego. Eu quero caminhar com as minhas próprias pernas. Eu sou independente. O desejo de toda criança é crescer. Sair de casa. Sair do teto, debaixo da tutela do pai, da mãe. Para quê? Quero ser independente. E sabe qual é o problema hoje da igreja? Que as igrejas têm se tornado independentes. Eles têm rompido o pacto com Deus. Eles têm estabelecido, aleluia, glória a Deus, o pacto que o Senhor havia feito. Eles quebraram esse pacto. Esse pacto precisa ser reestabelecido. O nosso futuro tem que estar na mão de Deus. Não é nós que fazemos o nosso futuro. O nosso futuro é Deus, é quem decide o nosso futuro. A criatura pegou a arma contra Deus. A criatura pegou as armas, ou pegou em armas contra o seu Criador e reivindicou a sua independência. Nós não somos independentes. Nós depende de Jesus, quem disse, né? Eu. João 15, ele disse: sem mim nada podeis fazer. Ou seja, nós não somos independentes. A igreja não é independente. O mundo não é independente. Tudo provém dele, tudo é por ele, para ele são todas as coisas. Nós precisamos dele, não somos independentes. A semelhança do nosso príncipe Dom Pedro, também próximo ao rio. Gênesis 2, por favor, 10. Eu tenho que ler. E saía um rio do Éden para regar o jardim. E dali se dividia e se tornava em 4 braços. O homem, ele imitou o seu brado de independência, imediatamente colheu os amargos frutos da sua escolha.
Houve o brado de independência. Mas está preparado para o resultado? Houve o brado de independência, mas veio o desgosto. O fruto amargo das nossas escolhas. Por esse pecado, o homem decaiu de sua retidão original e da sua comunhão com Deus. Assim ele se tornou morto em pecado, em ofensa, em corrupção, e em todas as suas faculdades e partes do seu corpo e da sua alma morreram. Isso é Paulo que diz. Paulo diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Porque o salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Cristo, quando está na cruz, ele não dá o brado de independência. Cristo, quando está na cruz, ele dá o brado da vitória, dizendo: está consumado. O homem agora está regido por uma lei. Ele não dá o brado de independência. Porque enquanto o homem era independente, o véu estava de pé. O caminho estava fechado. Mas quando ele brada dizendo: tetelestai, está consumado, ele está dizendo: hoje ninguém é mais independente. Aí ele olha e diz assim: tudo quanto pedir no meu nome, crendo vai receber. E Paulo vai mais longe. Paulo diz que ele está diante de Deus, intercedendo por nós, com gemido e inexprimível. E sabe, irmão, que é lamentável a vergonha e declaração da autonomia de nossos primeiros pais, Adão e Eva. Ele levou-os bem como aos seus descendentes a total ruína. Nós temos Adão como nossos pais. Nós temos a natureza adâmica em nós. Eu falei aqui segunda-feira, o maior inimigo nosso é nós mesmos. O nosso maior inimigo não é as polícias, não é o presidente, não é a esquerda. Nosso maior inimigo somos nós. Nós temos o sangue de Adão correndo em nossas veias. Nós decaímos da graça, é lamentável. A experimentar a vergonha e a culpa. Gênesis 3:7. Olha o que diz. E então foram abertos os olhos de ambos e conheceram que estavam nus. E cozeram folha de figueira e fizeram para si aventais. Olha a decadência de Adão. E nós, quando nós pecamos, a tendência é nós tecer aventais para cobrir. Quando, na verdade, Deus está dizendo: eu quero que você dependa de mim.
você não é independente. Percebe? Em Gênesis, nós vemos que a vergonha e a culpa toma conta do coração de Adão e Eva. Segundo, nós vemos o medo. Gênesis 3:8, olha o que o texto diz. E ouviram a voz do Senhor Deus, que passeava no jardim pela viração do dia, e escondeu-se Adão e sua mulher da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Olha a culpa e o medo. O homem passou a ter medo de Deus por causa dos seus pecados, da sua independência. Ele passou a ter medo de Deus. Percebe que após o brado de independência de Adão e Eva no jardim, eles passaram a ter um sofrimento físico. Versos 16 e 17. E a mulher disse: multiplicarei grandemente a tua dor, e a tua concepção, com dor terá filhos, e o teu desejo será para o teu marido, e ele te dominará. 17. E Adão disse: portanto, deste ouvido à voz de tua mulher, e comesse da árvore de que te ordenei, dizendo: não comerás dela, maldita é a terra por causa de ti, com dor comerás dela todos os dias de tua vida. Olha o sofrimento físico que o homem recebe. Percebe também, em quarto lugar, melhor dizendo, o homem também ele tem a morte física e espiritual após a sua queda. Verso 17. E Adão disse: portanto, deste ouvido à voz da tua mulher. Aí ele disse que maldito é a terra por causa de Adão. A terra foi amaldiçoada por causa de um ato de um homem. Por causa ele deu o brado de independência de Deus. Aleluias. O homem agora é independente de Deus. É escravo do seu pecado. Adão agora se tornou escravo do pecado. Porque ele deu um brado de independência. O sonho de autonomia se tornou num terrível pesadelo para Adão. Ele abandonou o Criador, um Criador justo, amoroso, e ele foi submetido por um implacável e tirano rei chamado Satanás. Porque quando Adão peca, ele entrega a escritura da terra a Satanás. Satanás tem a escritura da terra. O homem comandava a terra, mas quando ele peca, ele entrega a escritura a Satanás. Satanás passa a dominar o homem e a terra. Jesus disse que o diabo veio senão para... O ladrão veio senão para matar, roubar e destruir. Por isso que eu disse que nem toda independência ela traz benefício, é benéfica. A independência de Adão trouxe sofrimento à terra. A independência de Adão trouxe a meta de matar.
Acontece que após a independência, o seu próprio filho é morto pelo próprio irmão. Pela sua independência, muitas pessoas morreram, sangue inocente foram derramados por causa da independência. A meta desse tirano é matar, roubar e destruir. A tão expirada e verdadeira independência só pode ser encontrada na bendita, na gloriosa pessoa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Somente nele nós encontramos a independência de verdade. João 8,36. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Nós só somos livres do pecado, da condenação e do juízo na pessoa de Cristo. Paulo escreve Romanos capítulo 8, verso 1. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não anda segundo a carne, mas segundo o Espírito. Nós só encontramos a independência na pessoa bendita e gloriosa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ou seja, em Deus que nós encontramos. João 1, do 1 ao 14. João 10, 31, João 14, 8 ao 11, a independência de Deus acarreta, aleluia, sofrimento, angústia, vergonha, dor e por fim, a morte. Há muitas pessoas que declararam a independência de Deus. Elas estão alcançando sofrimento. Elas estão alcançando a dor, a angústia, a vergonha. E no final, é morte. E eu encerro. Só em Deus, meus irmãos, podemos experimentar a verdadeira e completa independência. Se nós tivermos a independência em Deus, nós não encontraremos a morte. A frase de Dom Pedro, diante do rio Ipiranga, é independência ou morte. Nós não queremos a morte. Nós queremos a independência exclusivamente em Deus. Nós somos livres pela graça infinita de Deus. Fica de pé, por favor. Hoje é o dia que o Brasil comemora a sua independência, 200 anos de independência. Nós somos livres, como diz a palavra de Deus. Eu estou dizendo e ninguém fala nada. Eu estou dizendo que nós somos livres. Eu queria orar com vocês agora. Feche seus olhos e clame. Em nome de Jesus. Todos começam dando glória a Deus. Espírito Santo, nós aprendemos da sua palavra nesta noite. Muito obrigado, Senhor, pela sua palavra. Senhor, muito obrigado pelo privilégio de estarmos aqui e aprender da sua palavra. Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus Nazareno, nós estamos diante da sua santa e gloriosa presença, para te louvar, para te exaltar e para magnificar o teu santo nome. Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus, aqui está a tua igreja que declara a sua independência em Cristo Jesus. Meu Pai, em nome de Jesus,
Nós cremos na independência, que é a semelhança, meu Pai, do nosso príncipe Dom Pedro, ó Pai, que também, aleluia, próximo a um rio. Adão, meu Pai, grita a sua independência. Senhor, isso lhe gerou morte para os seus descendentes, Senhor. Mas nós temos, ó Pai, que vemos que Cristo foi o nosso segundo Adão, o nosso substituto, que veio para gritar na cruz e rasgar o véu, declarando a verdadeira independência em Deus, a verdadeira independência na pessoa bendita de Cristo. Ó Deus, abençoe esse país, esta nação. Meu Pai, livra esta nação dos homens sanguinários, dos homens corruptos, dos homens, ó Pai, aleluia, impiedosos. Livra esta nação, meu Pai, de homens, ó Pai, aleluia, gananciosos, de homens, ó Pai, aleluia, glória a Deus, que quer levar essa nação, meu Pai, a viver a miséria, Senhor. Ah, meu Pai, de homens que querem levar essa nação ao choro, meu Pai, aleluia, glória a Deus. Levanta, Senhor, homens nessa nação, meu Pai, que são dependentes da sua graça, que são dependentes de Cristo, que são dependentes do Senhor, homens que não escondam debaixo do tapete os seus pecados, mas que revelam quão frágil eles são, meu Pai, em nome de Jesus Cristo. Eu sei, meu Pai, que somos pecadores, mas nós dependemos da tua graça, nós dependemos do teu poder, nós dependemos da tua unção, nós dependemos, meu Pai, aleluia, glória a Deus, do teu Espírito nesta noite. Senhor, meu Deus, guarda o teu povo, livra a nossa nação. Ó Deus poderoso, confirma a bênção total, confirma a vitória total na vida de cada pessoa. Senhor, estamos mais um passo da campanha, vitória, meu Pai, aleluia, glória a Deus, meu Pai, dos 7 passos para a vitória. Meu Pai, venha nos ensinar a caminhar, meu Pai, mais um passo para alcançarmos a nossa vitória. Dai-nos a vitória nesta noite, dai-nos a vitória sobre o legalismo, sobre o secularismo, dai-nos a vitória sobre o pecado, dai-nos a vitória, Senhor, sobre a sensualidade, dai-nos a vitória sobre a mentira, sobre o engano. Ah, meu Pai, dai-nos a vitória sobre o medo, dai-nos a vitória, meu Pai, oh glória a Deus, aleluia, dai-nos a vitória, Senhor, aleluia, sobre a comunhão, dai-nos a vitória da comunhão contigo, dai-nos a vitória, meu Pai, da prosperidade física e espiritual, dai-nos a vitória sobre a morte, dai-nos a vitória nesta noite, dai-nos a vitória, Senhor, dai vitória a essa pessoa sobre essa enfermidade, dai a vitória ao teu povo, meu Pai, sobre o medo, Senhor, nesta hora. Ah, Senhor, orime clamasturi alabacanda labaia, dai a vitória a essa irmã, dai a vitória a esse irmão, dá a vitória a esta pessoa nesta hora, meu Pai, em nome de Jesus de Nazaré, vai dando a vitória, Senhor, dai a vitória ao teu povo, meu Pai, como ministro, Senhor, eu quero declarar vitória sobre todo o medo, sobre todo o pecado, sobre toda acusação do diabo. Dai-nos a vitória nesta noite, para que teu nome seja glorificado sobre a terra, Senhor. Confirma, meu Pai, a vitória aonde esta pessoa estiver agora, em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo. Meu Pai, visita aqueles que estão pedindo oração, visita aqueles que estão em casa agora, vai visitando e dando a vitória, meu Pai. Ah, meu Pai, dá saúde ao teu povo, dá saúde ao teu povo, dá saúde ao teu povo, dá vitória ao teu povo pelo poder da tua palavra. Senhor, meu Deus, abençoa esta nação, abençoa as famílias da terra, toma nas tuas mãos agora, Senhor, aonde houver uma família, visita, dai a vitória, Senhor. Eu não sei o que eles precisam, mas o Senhor sabe, o Senhor conhece, o Senhor sabe dos planos, dos projetos, do desejo, o conhecedor do futuro dessa pessoa é o Senhor. Dai a vitória no futuro dessa pessoa, meu Pai, o presente desta pessoa, meu Pai, em nome de Jesus Cristo, nós queremos receber, meu Pai, nessa noite, a nossa vitória. Dai-nos a vitória, nós cremos e acreditamos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Todos dizem
Todos dizem, dê uma salva de palmas para Jesus, vamos lá? Glória a Deus. Deus abençoe a todos vocês. Deus abençoe os irmãos da live. Deus abençoe cada um de vocês em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Os irmãos da rádio, em nome de Jesus. Deus abençoe. Eu queria fazer uma pergunta. Tem alguém que quer aceitar Jesus hoje? Tem alguém que quer aceitar ou voltar para Jesus? Você em casa, você na live, você pode deixar aí no comentário. Nós vamos atender vocês também. Você que quer aceitar Jesus ou voltar para Jesus, essa é a sua oportunidade de aceitar ou voltar. Você não é independente longe de Deus. Seja